Então, boa noite, terça-feira hoje, dia 23 de março. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, é uma introdução, na verdade, não é um estudo completo, questão por questão, mas aqui a gente já tem uma ideia do que representa, assim, a qualidade, a grandiosidade dessa obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, o livro que marca o início da doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita. Então, nós estamos tratando da terceira parte, que trata das leis morais. Então, dentre elas, são várias, nós estamos tratando agora da lei da destruição. Quando a gente começa a falar disso, já vem até um sentimento assim, até de um certo receio. Como é isso, lei de destruição? E a gente vai entender a grandeza dessa lei e a necessidade dela. Então, isso é muito importante. Como falei, nós vamos passar algumas de uma forma assim mais superficial, podemos dizer assim, mas que já dá para a gente ter uma ideia do que representa esse estudo, no caso da lei de destruição. Quando chegar um pouquinho mais adiante, na metade da nossa exposição, nós vamos poder falar um pouquinho mais, assim, de algumas perguntas, de forma integral, porque ela tem muito a ver com os dias atuais. Então, a gente vai poder tratar disso. Então, por agora, a gente inicia esse resumo, né, da lei da destruição. Então, existe a destruição necessária e a destruição abusiva. Então, nós vamos estar sabendo o que representa isso. Vamos falar dos flagelos destruidores, porque a Terra passa por momentos onde tanto a natureza quanto a humanidade passa por flagelos. Isso ao longo de toda a história da humanidade. Também nós vamos falar sobre as guerras, a necessidade delas, sim, é necessário ou não é necessário, a permissão ou não delas. O assassínio é um tipo de destruição um pouco mais isolado, porque é de pessoa para pessoa, ou de algumas pessoas para outras, ou uma para outras, enfim, vamos estar tratando desse tema assassino. A crueldade, o que Kardec quis perguntar para os espíritos sobre crueldade? E o duelo, também uma prática que foi muito comum no passado. E hoje, felizmente, nós não temos mais tanto isso, né? Foi abolido. A pena de morte também, o que representa ela? Podemos discutir, inclusive, alguma coisa a respeito. Então, quando se trata de destruição, então já vem à nossa mente a parte material, né? E claro que acaba tendo consequências nas pessoas, na humanidade, na população. Então, é uma lei da natureza? É lei da natureza? Então, a destruição, simplesmente, ela é necessária. Isso sim. Agora, a destruição abusiva, essa não. E nós vamos estar entendendo por necessária aquela que a própria natureza, por exemplo, ela nos submete. Agora, quando nós provocamos uma destruição abusiva, essa não é parte da lei. Isso é um abuso, isso é uma manifestação humana ainda de inferioridade, né? Então, é necessário a destruição, é preciso que se destrua para que renasça e se regenere. Exemplos. Vamos falar, antes de chegar na gente, em termos de reencarnação, vamos falar nas plantas. A planta, ela tem um processo, um ciclo vital, desde a semente até a sua morte, até quando ela seca, até quando ela deixa de ser útil do ponto de vista produtivo, mas ainda vai ser útil como, por exemplo, adubo, ou, por exemplo, como meio de geração de energia, através da queima, ou, por exemplo, a manifestação da arte, uma escultura, ou pelo menos, né, ou ainda um utilitário, onde ela vai ser
uma cama, onde ela vai ser uma mesa, uma cadeira. Então, a planta tem um ciclo de vida, né? E dentro dela, em cada fase dela, ela é útil para a natureza, mas ela chega um momento que ela se destrói, que ela se acaba. Quando nós vamos falar de nós nascemos, um corpo assim, é desenvolvido, é projetado, é construído para nós. Então, desde aquela primeira célula, as duas primeiras células, quando ela está no processo poxa vida, de reprodução, né? Então, ela está num processo todo, que aí vem o nascimento, depois vem o crescimento físico, com ele o crescimento intelectual, moral, e até que finalmente vem a decrepitude do corpo, e aí o corpo se desmancha, vamos chamar assim, ele se destrói. Então, mas nesse processo é importante esse renascer para regenerar, para evoluir, para crescer. Então, a destruição é um processo natural. Eu fico imaginando, e às vezes eu dou esse exemplo, se nós não nos destruíssemos, ou seja, se o nosso corpo não fosse destruído, e cada ser humano que viesse a encarnar aqui, a cada espírito que reencarnasse, ele não retornasse para a pátria espiritual e permanecesse aqui, não houvesse esse processo de destruição. Então, passado um tempo, não seria possível. Bom, e só lembrando, hein, que mesmo a gente, como nós sabemos que somos parte de um grupo de espíritos que vem e retorna ao plano espiritual, vem reencarnando e retorna ao plano espiritual. Então, nesse processo, nós somos os mesmos, mas só que existe muito mais gente, muito mais espíritos do que hoje está comportando a Terra. E se todos esses espíritos viessem e não retornassem para o plano espiritual, e todos aqui reencarnados, não haveria espaço para colocar o pé no chão, assim. Não haveria, porque era tanta gente, cobriria o lugar que nós estamos vivendo, porque, claro que se fosse utilizar todo o globo, daria para comportar todo mundo, mas nós estamos em núcleos, em populações distribuídas, assim, em grupos. Então, nesses grupos não haveria como pôr o pé um do lado do outro. Então, a importância da destruição é grande. Então, a morte do corpo físico, ela é importante e nos vai dar a possibilidade depois de renascer num corpo novo, ainda por cima. Então, as leis, elas estão muito bem colocadas e, em particular, ou pelo menos agora que nós estamos estudando, a lei da destruição. Então, a destruição é uma transformação, porque ela vai renovando cada um dos seres, vai melhorando cada um dos seres. Se a gente pegar a teoria da evolução de Darwin, nós vamos ver isso aí. Isso do ponto de vista aqui puramente acadêmico, puramente material. Então, os seres vão evoluindo, sempre se melhorando, inclusive para se preservarem, para permanecer aqui. E se formos falar de seres humanos, mesma coisa. Se a gente for ver aquela figurinha, né, onde tem aqueles primatas e depois vai andando de quatro, assim, né, como que quatro patas, e depois vai ficando ereto e aí finalmente chega no homem moderno, esse que a gente conhece, esse que a gente pertence. Então, tudo isso foi um processo de melhoria, foi um processo de renovação para se chegar nesse ponto. Então, ele é como que um remédio ao lado do mal. Que mal é esse? Poxa, tudo isso que está acontecendo em torno da gente, tudo, seja de natureza, da natureza, seja do ser humano ou mesmo dos seres vivos. Se a gente for pegar lá no passado, como é que eram as plantas anteriormente, hoje nós temos ainda resquícios disso, que são esses pinos, né? Os pinheiros, que é um tipo mais simples de folhas, para que perdesse menos, por exemplo, umidade, para que recebesse menos interferência do meio. Com o tempo foi passando, as plantas foram se melhorando
E hoje nós temos folhas que são enormes, mas hoje é possível ela viver aqui, nessa condição da terra. Antes não. Então, é sempre um remédio ao lado do mal. É sempre algo positivo. Puxa, mas destruir é algo positivo? Sim, é positivo, quando se encara de maneira natural, de maneira lógica, de maneira até óbvia, né? Então, essa é a representação, então, dos animais que estão se destruindo. Um acaba consumindo o outro. Então, tem um controle por trás disso. Então, é importante que a gente veja que tem um fim também importante, que é o equilíbrio na reprodução. Se uma raça não tivesse um predador, se uma espécie, na verdade, né? Não raça, mas uma espécie não tivesse predador, estaria aí superpovoado. Um exemplo de descontrole disso é que isso é citado, inclusive no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, quando fala que a igreja achou que os gatos eram mal, que era coisa do mal, satânico. Então, foi uma verdadeira abate, quase que um extermínio de gatos, né? O que aconteceu? A população de ratos cresceu muito, porque o gato é um controlador desses roedores, natural. Nem que ele não consuma, mas ele mata esse roedor, né? Os ratos. E os ratos foram justamente aqueles que eram vetores das pulgas que tinham no sangue a peste bubônica. E aí imagina no que deu. Então, se a gente não tem um equilíbrio natural, e o homem ele é muito bom em desequilibrar, porque ele não vê como um todo, ele não vê uma destruição natural, ele não consegue ter essa visão mais sistêmica, ele vê muito focado. O problema está aqui, então vou combater esse problema aqui. Mas ele não está vendo a repercussão do que pode ter no restante da natureza. Então, a destruição ela é importante. Um animal se alimenta do outro para ter esse equilíbrio. Então, nessa cadeia alimentar, tudo conduz ao equilíbrio. Quando nós não consumimos, não temos isso, acabou. A coisa fica um pouco mais complicada. No sítio lá que a gente tem lá no Brasil, existe uma superpopulação de coati, porque já não tem mais jaguatirica, já não tem mais onça, já não tem mais o predador do coati. A conclusão é que eles têm famílias enormes e atacam a lavoura de forma assim, ninguém consegue colher nada, e como ele é protegido por lei, então não se pode combater e não tem o predador. Então são esses desequilíbrios gerados por introdução do homem na natureza, de forma assim que ele faça uma destruição não pensada, vamos chamar assim. É uma destruição abusiva, né? Então, os animais se utilizam dos despojos do corpo de outros animais e se alimentam deles, né? Bom, e lembrando sempre que o princípio inteligente, aquilo que move o corpo, que naquele momento está sendo animado por esse princípio, ele permanece vivo, ele não é destruído. Então não tem como destruir o espírito ou o princípio inteligente no animal, porque ele permanece. Ele é a parte importante. Todo mais são recursos para que ele se desenvolva. Então, ele nascer, renascer, nascer, renascer, ser destruído o corpo, né? Ele vai sempre estar em processo de crescimento. O que a gente não pode realmente admitir é a destruição abusiva. O animal, ele busca se alimentar do outro, mas nós, muitas vezes, buscamos um exercício, um esporte, e acabamos por até mesmo
extinguir certas espécies. Então, essa destruição abusiva é que ela não é aceita, que ela é condenável. É simplesmente uma lógica, ver o que vai se tirar daqui. A cabeça do animal para pôr numa parede, talvez a pele para fazer alguma coisa. Isso não alimentou ninguém, retirou um ser que estava num processo natural de crescimento, de evolução física e do princípio vital, né? Desculpa, do princípio inteligente. Então, é um total desperdício, e é isso que a gente vê que os espíritos condenam quando vem trazer a lei da destruição, né? Outra destruição abusiva, um exemplo que é colocado aqui, que é nós fazermos a coisa de forma impensada, nós mexermos na natureza, fazermos algo que tem um risco de destruir tudo à volta por um simples erro de conduta, erro de projeto, erro na forma de produzir alguma coisa e não ter um destino para aquilo. Isso aí é tudo contido, né? Essa lama, que é resíduo de um processo industrial. Então, nós temos que realmente ter em mente esse controle, essa responsabilidade sobre o que nós fazemos, porque senão acaba gerando uma destruição abusiva. E claro que por tudo isso nós temos que responder. Olha de que maneira já, quantas pessoas, nesse caso especificamente, quantas pessoas não foram prejudicadas? Pessoas, assim, obras de arte, natureza, animais, tantas coisas foram assim, em questão de horas, foram ceifadas, foram prejudicadas, foram destruídas. Esse é o tipo de destruição abusiva, né? Então, quando nós tomamos essa decisão ou essa atitude, nós vamos estar seguramente no futuro respondendo por isso. Vou fazer uma brincadeira aí, tá? Isso é uma brincadeira. Dizem que os ecologistas são aqueles que reencarnam protegendo tudo, porque no passado eles destruíram muito, né? Então, é só uma brincadeira, tá? Estou falando isso aí para poder ilustrar, não ilustrar, mas assim, aliviar um pouco disso, mas, por outro lado, lembrando de se prestar contas. Então, as pessoas que tomaram essa atitude, depois, quando retornam ao plano espiritual e fazem a revisão do que fizeram aqui, como se fosse assim assim, digerirem como é que foi a vida de reencarnada aqui, então aí seguramente vão buscar oportunidades numa próxima vida de fazer o melhor, para tentar, assim, de alguma maneira recuperar o que fizeram. Então nós temos que prestar contas desse abuso, né? Uma destruição dos animais pelo homem. Mesma coisa, se ela tem uma finalidade, ela é legítima, mas fazer a coisa de forma, assim, totalmente descontrolada, nós vamos ter que responder isso aí também, né? Seguramente que sim. Então, como dizem os espíritos, é um direito regulado pela necessidade. Então, se a gente abate os animais por uma necessidade, é uma coisa. Agora, se a gente faz de forma abusiva, então aí já não é mais uma necessidade, né? Então, ele pode prover, os animais podem prover sustento para a gente e segurança, mas de uma forma, assim, controlada, de uma forma responsável. Eu destruí um monte de vegetação para colocar animais, para consumir, assim, à vontade, até mais do que necessário, então aí a gente vai ter que rever isso.
Agora, se a gente faz a coisa de forma responsável, tendo ambos ali, né, tanto a criação e que tipo também de animal para criar, né? Eu trouxe aqui comigo um ovo, mas não era para isso, tá? Era para uma outra coisa, como eu tinha comentado um pouquinho antes da gente conversar aqui, né? Esse aqui é o ovo que eu trouxe, tá? Então, esse abuso não é direito. Ele jamais constitui direito. Agora, se a destruição é necessária, então isso cabe a cada um de nós pensarmos a respeito. Algum tipo de destruição. Hoje, mais do que nunca, nós ouvimos falar em gente que é vegana. Crianças que já nascem e já não têm vontade de comer carne. Então, é um processo de melhoria, é um processo de transformação. Então, essa destruição do ponto de vista alimentar, nós vamos estar reconsiderando a cada momento daqui por diante. Aliás, já tinha isso, né? Mas hoje mais ainda, mais forte isso ainda, né? Então, a importância da destruição está assim, para que não se dê antes do tempo. Porque nós, quando chegamos aqui, sejamos nós, sejamos os animais, as plantas, nós temos um prazo de validade, temos um tempo dedicado o nosso aprendizado, a nossa evolução, a nossa melhoria. Então, é muito importante que se respeite isso, né? Então, essa destruição antecipada é um obstáculo ao desenvolvimento do princípio inteligente. Então, nós não podemos pensar só de forma egoísta ou de forma a alimentar nossas paixões junto com a alimentação, mas sim temos que estar sempre presente, ter presente esse tipo de consideração, né? Então, quando nós ultrapassamos esses limites da necessidade, nós estamos violando a lei de Deus. Então, essa lei da destruição. Aí nós estamos passando para o lado abusivo. Lembra que a gente viu? O lado, essa destruição natural, responsável, é uma coisa. Agora, e é aceita. Essa destruição abusiva, essa não é aceita. Essa é uma violação da lei de Deus, né? Aqui agora nós vamos falar de flagelos. É muito importante que a gente não considere só a parte natural como flagelo, mas nós vamos estar discutindo isso. Esse é um exemplo de um tsunami, essa é uma foto real, né, no Japão no ano 2011. Então, foi uma tragédia. Olha só, as ondas invadindo onde normalmente o mar não chegava, mas as ondas são de tal amplitude, de tal força que chega nisso. Bom, agora sim o ovo, tá? Vamos imaginar que aqui nós estamos olhando nesse ângulo, é o planeta. O planeta, ele tem essa casquinha, que é a superfície onde nós vivemos. É a casquinha que esfriou para que pudesse dar condição de vida para o planeta. Depois tem a parte da clara lá dentro, né? Que é uma parte mais um pouco mais quente, né? E tem a gema, que é a parte realmente quente, que que rochas, a matéria toda, a matéria mineral, está em estado líquido. Tamanha é a temperatura, a energia contida ali. Então, eu peço para vocês olharem e imaginarem isso dessa maneira, porque, na verdade, se for um ovo, a natureza é tão sábia que permite um tipo de configuração para que o ovo continue, não vivo, mas integral, o íntegro, né? Para que ele termine num outro ser, numa ave, nesse caso, né? Então, aqui tem toda uma engenharia que não é possível que seja o acaso, para que o ovo possa primeiro sair de onde ele estava, de dentro da galinha. Então, nesse sentido, né?
E segundo, porque essa configuração é a configuração que dá uma resistência para o ovo muito grande. Tanto que tem umas brincadeiras das pessoas tentarem quebrar o ovo por aqui. Tamanha é resistência. Então, isso bom, mas esse é um capítulo à parte, né? Uma outra. Mas vamos pensar aqui, então, em termos de um ovo redondo, né? Que representa a Terra. Então, aqui nós vemos uma superfície muito, muito pequena ainda, uma casquinha, que é onde justamente nós vivemos. Aqui está sentada toda a civilização, assim, na superfície. Podemos até aprofundar um pouco, podemos até viver dentro, abaixo dessa superfície, mas não muito longe, porque senão vai esquentar. Então, essa superfície, em relação ao planeta, é muito, muito pequena, né? Então, aqui, lá dentro, tem camadas, tem placas que de vez em quando se acomodam. Quando ela faz isso, libera muita energia, que vira tsunami, vira tudo isso aí que a gente sabe que acontece. Quando há uma pressão muito grande, e ainda tem uns canais que ligam até lá, nas partes ainda mais jovens, que são na formação dos vulcões, então a lava é expelida por esses vulcões. Tamanha é a força que está lá dentro da pressão. Então, tudo isso faz parte, acaba gerando destruição, podemos dizer naturalmente, até alguns flagelos, mas é natural isso aí. Então, tem dois tipos de flagelos: os naturais, esses que vêm da natureza, e esses que atingem o homem, porque muitas vezes o homem é o responsável por isso, né? E é permitido isso. Então, vamos agora um pouco mais adiante, as finalidades, né? Se nós formos pensar tanto no natural quanto no que atinge o homem, sem que seja da natureza, dessa forma, esses flagelos destruidores grandes como o tsunami, então, de um jeito ou de outro, ele faz com que a humanidade progrida mais depressa. Então, num caso como esse, por exemplo, a humanidade desenvolveu um sistema de avisar quando vem o tsunami. O Japão consegue fazer isso, né? O Japão, por exemplo, né? Consegue fazer com que a população possa ter um distanciamento das áreas de risco. Isso tudo é um progresso. Então, se não tivesse isso, a humanidade jamais pensaria, e aí viria a destruição, e ninguém estava avisado de nada disso. Furacões, hoje, a gente consegue saber. Então, vem um aviso: olha, está se formando um furacão, e ele vai chegar, e a previsão é chegar no dia tal. Olha que coisa. Então, faz a humanidade progredir, né? E progredir não somente em inteligência, mas também na moral. Porque esse, no final das contas, é nosso objetivo final: progredir, evoluir moralmente, né? E também exercitar a paciência e a resignação. Isso aí, algumas coisas daqui, do que a gente já está vendo, nós vamos para o próximo, para um slide aí, que vai falar sobre a condição que nós estamos vivendo nos dias de hoje, o evento pelo qual nós estamos passando. E como também nós usamos o ovo aí como exemplo, então ele muda as condições de uma região, a importância da mudança. Então tem lugar hoje que foi mar e hoje é deserto. Então mudou a condição da região. Então esses flagelos destruidores fazem parte até dessa acomodação da Terra, dessa transformação da Terra, né? Bom, quando a gente fala em flagelo, o que é flagelo? Vamos lá no dicionário, a gente vai ver que é um substantivo masculino. E qual que é o significado? Um infortúnio pessoal ou coletivo, uma calamidade. Outra coisa, o que provoca uma tragédia. O Holocausto, durante a Segunda Guerra, onde morreram tantos, foram calculados 6 milhões de judeus, foi um grande flagelo. E não é natural, é provocado pelo homem. Na medicina,
A disseminação de uma doença contagiosa, uma epidemia, é um flagelo. Então, os sinônimos disso é epidemia, tortura, açoite, chicote, tudo relativo a sofrimento, adversidade, calamidade, catástrofe, desgraça, fatalidade, infortúnio, revés, tragédia, angústia. Não tem nada aí que seja algo que, à primeira vista, seja bom para a gente. E como nós estamos vivendo uma pandemia, não custa a gente relembrar que a epidemia ela é o aumento anormal do número de pessoas contaminadas por uma doença numa região determinada, num país, mas que não passa disso, não toma proporções geográficas maiores. Um exemplo, a epidemia de dengue no Brasil, há uns 2 anos atrás. Então, foi lá, dengue, chikungunya, né? Então, aquilo foi epidemia, ficou ali, né? As pessoas evitavam sair e ter contato porque não podiam sair dali. Não gostariam de levar a epidemia para casa. Mas, não a epidemia, mas o contágio. Mas a epidemia estava restrita a um pernilongo. Então, o vetor estava agindo ali, vivendo ali. Então, era característica daquele local. Então, por isso, epidemia. Um lugar assim, restrito, confinado, ainda que fosse um lugar grande, mas confinado a um lugar. Já a pandemia é uma epidemia igualzinha, só que se espalhou geograficamente, saindo do seu lugar de origem, especialmente falando de doenças contagiosas que assolam praticamente o mundo inteiro. Então, esse prefixo pan é de mundial, né? É de uma região muito maior, que ultrapassa fronteiras, né? Então, a pandemia é uma epidemia que ultrapassou fronteiras. E o exemplo clássico não ainda, né? Mas agora, para a gente já é clássico, é a pandemia do Covid-19, né? Então, eu reservei algumas, são na verdade 4, se não me engano, são 4 questões que vale a pena a gente ver assim, na íntegra, porque ela tem a ver. Aí não é que qualquer coincidência é mera semelhança, não, é realidade. Os espíritos nos falam disso. E se isso se encaixa no passado, se encaixa no presente e se encaixa no que está por vir, no futuro. Então vamos ver como é que eles tratam os flagelos destruidores no que diz respeito a algumas questões aí. Com que finalidade Deus, aqui está uma palavra forte, né? Fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Talvez a palavra melhor aqui seria atinge. Com que finalidade Deus atinge a humanidade por meio, ou permite para a humanidade ter esses flagelos destruidores? Os espíritos dizem, para fazê-la progredir mais depressa. Nossa, mas como isso? Como é que eu vou progredir se eu estou sendo atingido, se eu estou sendo flagelado, se eu estou sendo sacrificado, se eu estou sendo prejudicado? Já não dissemos que a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Opa, então deixa eu ver melhor isso aí. Se isso está vindo para que eu cresça, então é melhor eu prestar atenção. É preciso que se veja objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Se a gente vê no momento agora, pontualmente, agora, pelo que eu estou passando, perdi meu emprego, perdi entes queridos, estou sofrendo da doença, isso é pontual. A gente precisa ver o objetivo final de tudo isso. E precisa ter uma história por trás disso, para que a gente veja o motivo. Vocês só os apreciam somente do seu ponto de vista pessoal, e daí os qualificam de flagelos, por efeito do prejuízo que eles causam.
mas essas desordens são frequentemente necessárias para que se dê mais rápido o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, talvez o que nós estamos passando leve 1, 2, 3, 4, 5 anos, ou 10 anos, mas ainda é menos do que vários séculos, ou como ele falou assim, muitos séculos. Então, nesse momento, nós estamos passando por por um flagelo que tem por objetivo progredir mais depressa. Aí vem a pergunta que Kardec faz assim: para conseguir a melhora da humanidade, Deus não poderia empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Não tem outro jeito? Só assim que a gente aprende? Né? Só, quer dizer, será que é só dessa maneira que nós temos por ensinamento? Aí os Espíritos falam uma coisa que para a gente é vergonhosa. Poderia e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Isso já está na história da humanidade, todos os dias, todos os momentos. Porém, o homem não se aproveita desses meios, portanto, se torna necessário que seja castigado no seu orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. Eu vou pedir para a Verinha ler uma coisa que é de um livro, um dos livros espíritas mais psicografados, assim, recém-publicado. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte, que esse tipo de coisa, esse tipo de resposta, nos leva a perceber a necessidade ainda que temos do sofrimento. Eu nunca vou esquecer, eu estava falando para um grupo de pessoas, numa casa espírita, e alguém pergunta, por que a necessidade do sofrimento? Essa é a resposta. Essa é a resposta mais completa. Nós só aprendemos na base do sofrimento. Nós não aprendemos na base daquelas dicas, aqueles lampejos, aquelas coisas que vêm sutilmente para a gente. Através da consciência. Da consciência, exatamente. Então, ouçam o que a Verinha vai ler do livro. O livro é? É No Rumo do Mundo de Regeneração. É o último livro do Divaldo. Pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Filomeno de Miranda. E quem vai falar um pedacinho aqui que eu vou ler é um espírito que ele se chama Spinelli. Ele é responsável por um grupo de espíritos que estão vindo na parte, são espíritos que estão ajudando a gente com intuição, com forças, né? Para receber espíritos desencarnados. Né? Esse livro é bem... Vítimas da Covid. Vítimas da Covid. Todo esse processo dentro da Covid. Dentro da Covid. Então, ele começa assim... sempre nos referimos às misérias que nos acontecem no transcurso da evolução, olvidando-nos que elas são os frutos espúrios do nosso comportamento. O Pai Celestial nos proporciona a reencarnação a fim de prepararmos-nos para a glória que nos está reservada. Entretanto, as heranças doentias do processo inicial permanecem dominando as nossas paisagens íntimas e empurrando-nos para os fossos de desequilíbrio e da insensatez. Compreendêssemos a necessidade da fé no futuro e nos pouparíamos no presente de acompliciamento com as paixões servis que nos aprisionam os painéis da inferioridade. Confiássemos em Deus e adotássemos o comportamento ensinado e vivido por Jesus, com certeza o nosso fardo seria leve, sem qualquer fadiga.
É mais ou menos o que os espíritos falam quando Kardec pergunta: Deus não poderia empregar outros meios? Então, aí, os meios são essa conscientização que, quer dizer, essa inspiração para a conscientização que a gente recebe, mas que a gente, como ele fala, herdeiros ainda dos momentos iniciais, ou seja, da animalidade, a gente continua ainda alimentando isso, né? Então, as nossas paixões acabam não nos permitindo nos enquadrarmos nas leis de Deus. E aí, Kardec pergunta, mas esses flagelos, e aí vamos aproveitar esse cenário de Covid, que olha exatamente o que está acontecendo, mas esses flagelos atingem tanto o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Então, a pandemia está atingindo todo mundo, né? Mas está justo isso? E aí os espíritos falam, durante a vida, o homem refere tudo ao seu corpo. Depois da morte, entretanto, ele pensa de maneira diferente. Ele já não tem mais o corpo. Então, quando nós desencarnamos, já não adianta nem pensar naquilo que a gente poderia fazer para o nosso corpo, porque já não temos mais ele, deixamos na Terra. Porque faz parte da lei da destruição, deixamos para trás. Mas o indivíduo, o espírito, está preservado. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo é coisa bem pouca. Espera aí. Então, nós vamos deixar a coisa assim, sem valor? Não é isso que ele fala, né? Um século no mundo de vocês, e aí ele explica o que é isso aí. Um século no mundo de vocês não passa de um relâmpago na eternidade. Então, olha só, como a gente preserva muito mais a vida física, a vida do corpo, a gente dá muito mais valor, esquecendo que é o espírito que conta. E é muito rápida a nossa vida aqui. Logo, não são nada os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto queixam. Representam um ensino que lhes é dado e que lhes servirá no futuro. Então, o sofrimento é difícil? Sim, é. Mas se nós aprendermos a nos auxiliarmos, o sofrimento do outro diminui. Por isso que nós temos uma capacidade muito grande de julgar. Então a gente não ajuda algumas pessoas por pensar, poxa, ela que arrumou isso para ela, então ela que se vire. Quando que não? Se fosse assim, nós estaríamos sofrendo muito mais, porque nós que temos muita coisa assim a nosso favor, né? Porque a misericórdia divina nos auxilia e atenua nossos sofrimentos. Então é obrigação nossa seguir adiante com esse comportamento, se podemos chamar assim, esse comportamento divino para conosco. Então a gente vai estar aliviando as dores e juntos nós vamos estar caminhando. Porque nós precisamos do sofrimento hoje, infelizmente. Aí eu fiz um grifo aí para que vocês pudessem, para poder assim, a gente lembrar disso, que os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Então a nossa realidade não é essa. A nossa realidade é espiritual. Esse aqui é um processo de melhoria, um processo de aprendizado, um processo de evolução, que vai fazer parte da destruição, porque é uma lei. Um dia a gente volta. Enquanto o corpo não for destruído, nós vamos ficar aprisionados ou aproveitando a oportunidade durante o processo, durante o tempo de reencarnação. Quando o corpo se destrói, por velhice, por doença, qualquer que seja o motivo, o espírito retorna ao mundo real, ao mundo espiritual. Então, é comum a gente ouvir as pessoas, não é que é comum, tem oportunidades que a gente ouve isso aí, que Deus é esse que oferece e tira
tira a vida dos filhos, tira a vida dos pais. Não é isso. A destruição, ela é necessária e natural. Esses os filhos de Deus e objeto de todo o seu cuidado, porque Deus é o nosso Pai e cuida da gente. Os corpos são meros disfarces, meras roupas com que eles aparecem no mundo. Somente assim a gente aparece no mundo, vestido com a roupa do corpo. Roupa do corpo. Corpo como sendo uma roupa. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante a de um exército cujos soldados ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos durante a guerra. O general se preocupa mais com seus soldados do que com o uniforme deles. Então, a preocupação de Deus, claro, a gente acaba falando como se Deus fosse, assim, pessoal, né? Mas vamos entender que não é isso. Vamos entender que as leis de Deus levam a gente a concluir que a preocupação dele é com o espírito e não com o corpo. O corpo é um instrumento que ele nos oferece para que a gente possa ter a experiência aqui. E aí ainda derivando essa pergunta, né, que aquela já era, agora essa aqui também. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de serem vítimas. Aí ele fala, os espíritos falam, se considerassem a vida como ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe dariam. Então não tem vítima. Isso é um processo. A vida, essa vida eterna do espírito. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Então, ficar aqui blasfemando, xingando, culpando, quando nós fomos os responsáveis por passar o que estamos passando, não é lógico, não é coerente. Então, se a gente suporta tudo isso, sabendo que somos responsáveis por isso e nos ajudando mutuamente, nós vamos realmente ver a compensação na vida espiritual. Finalmente, essa outra pergunta, a última, né, que a gente separou para poder falar dos flagelos destruidores, dando como exemplo a pandemia, né? Os flagelos não são também provas morais para o homem, para o submeterem às mais duras necessidades? Aí os espíritos concordam. Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, nós vimos lá naquela transparência, naquele slide, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, que a gente viu também, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de desprendimento, de desinteresse e de amor ao próximo, se, claro, não for dominado pelo egoísmo. Então, exatamente isso que nós estamos vendo hoje, a oportunidade de exercitar a inteligência. Veja a vacina, em tempo recorde saiu. As vacinas anteriores levavam décadas. Essa saiu em 1 ano, 2 anos. Não chegou 2 anos ainda, mas um pouco mais de 1 ano. Né? Demonstrar a paciência e resignação. Puxa, eu não tenho, eu tenho que aceitar isso aí e tenho que estar conduzido às normas sanitárias. Estão falando da Covid, isso aí pode ser. Daqui por diante, a gente podemos ter outras oportunidades, mas nós vamos poder encaixar isso, né? E oferecer ensejo, né? Aproveitar e manifestar sentimento de desprendimento, de desinteresse, de amor ao próximo, dessa ajuda. Hoje, o que estamos vendo? Isso? Não, a gente não tem paciência. Estamos exercitando inteligência, mas a que custo? Ou a que compensação? Porque nós não estamos desinteressados ainda. Nós não estamos desprendidos ainda. Estou falando como humanidade. Alguns têm mais poder de decisão sobre isso. Mas nós podemos fazer a nossa parte, no nosso metro quadrado, né? Claro. E aí, passamos dos flagelos e vamos às guerras, né? Então, a guerra
causa, é predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Às vezes a gente fica olhando o beija-flor, é tão bonito, né? E a utilidade dele, né? Mas vocês já viram como eles são territorialistas? Eles defendem ali o lugar deles, né? Se tem, colocar lá um frasco, um alimentador de néctar, né, para beija-flor, tem um que fica ali por perto, não deixa os outros virem. Só quando ele vai para outro lugar que os outros se aproximam. Então, essa natureza animal, que não é maldade dele, ele está cuidando do território dele. É importante dentro do processo de evolução desse animal, dessa ave, né? Mas quando nós passamos na condição de seres humanos e ainda estamos determinando lugares, querendo aquele lugar, brigando por ele, brigando por qualquer tipo de coisa, por domínio, pela ganância, então aí nós estamos dando margem à predominância da natureza animal nossa. Então nós somos muito mais animalizados do que espiritualizados. Então, a condição nossa é passar de um para outro, dentro dessa evolução, né? E evoluir mais e mais espiritualmente. Então, essas paixões excessivas, esse transbordamento das paixões, né? E aí, quando Kardec pergunta aí, as guerras desaparecerão? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. De novo, a lei de Deus, as leis morais, essa que nos conduzem, essa lei que nos conduz para a felicidade, né? Aí, quando todos nós agirmos como irmãos, quando a gente tiver aquela regra de ouro que a gente vai poder estar aplicando no nosso dia a dia, de forma natural, não fazer para o outro que não gostaria que fizesse para a gente. O dia que a gente aplicar isso, vai ter mais um monte de profissões que deixarão de existir. Juízes, cárceres, né? No caso as prisões, né? Deixariam de existir. Que mais? Advogados. Não precisaria nada disso. Hoje nós precisamos de intermediários. Claro, advogado ainda vai advogar por muito tempo, porque nós ainda no passo que estamos, vai ser muito difícil a gente se transformar, né? Ou nos transformarmos. Aí, então, quando nós praticarmos a lei de Deus, vai sim, nós vamos ter as guerras vão desaparecer. E o assassínio? Falar do assassínio? É uma destruição, assim como a guerra, assim como os flagelos, né? Assim como o extermínio animal, né? Então, o assassínio também é um crime perante a lei de Deus. Por quê? Porque ele nos dá essa culpa e ela é sempre proporcional à intenção. E quando a gente está abreviando a vida de alguém, se esse é o caso, o que acontece? Nós estamos cerceando a liberdade dele, o objetivo dele, do aprendizado aqui na Terra. Então, olha o que nós estamos fazendo. Lembra que a gente já viu lá no começo, quanto aos animais, e agora estamos falando dos homens. Nós estamos tirando a oportunidade da melhoria, do crescimento daquele ser, dessa vítima, né? Então, tem os atenuantes, tem a defesa própria, só a necessidade vai poder desculpar o que ele fez, né? E na guerra, durante a guerra, não tem culpa quando é constrangido pela força. Não, você vai para lá, senão você vai ser fuzilado. Você vai para a guerra. Então, ele vai constrangido pela força, né? Agora, ele é culpado quando comete crueldades. Então, na guerra, vamos pegar a Segunda Guerra, a gente vê manifestações de crueldade tamanha, que a coisa passa dos limites. Então, não é só o extermínio do inimigo, entre aspas, né? Inimigo casual, naquele momento, porque na verdade não tem inimigo, somos irmãos.
O que está promovendo a guerra ali, no caso, é o orgulho das pessoas que têm a condução daquele país, daquela comunidade, do grupo de pessoas, né? Então, a guerra é fruto do egoísmo, assim como a fome é fruto a guerra é do orgulho, e assim como a fome é do egoísmo, é tudo para mim e nada para os outros, né? Então, essas crueldades, elas são abominadas. Tem antes de falar desse exemplo, né, do 11 de setembro, a gente se lembra de que o forno de micro-ondas, ele é um resultado, ele foi aproveitado como forno de micro-ondas, porque o micro-ondas ele foi concebido inicialmente desenvolvido para guerra, né? Onde haveriam barreiras de micro-ondas que as pessoas ao passar seriam praticamente cozidas vivas, né? Ou cozinhadas vivas. Então, mesmo as pessoas que fizeram aquilo acharam que era muita crueldade. Então, resolveram abolir isso como um instrumento de guerra, né? Quanto uma outra expressão de crueldade é o 11 de setembro. Nos detalhes a gente vê isso. Até mesmo no dia que foi marcado para isso. Aqui nos Estados Unidos nós temos o 911, né? Que é o número que a gente disca para emergência. Até isso, tamanha era a crueldade que determinaram que fosse nesse dia. Então era tudo muito já programado com requintes, né? Atingir símbolos, atingir o número de pessoas que não tinha, cá entre nós, não tinha nada a ver com o sentimento das pessoas que estavam lá, porque eram civis, eram pessoas que estavam ali, do ponto de vista aqui, que nós estamos falando da realidade nossa, da encarnação aqui, né? Então, ela é resultado, a crueldade, de uma natureza má, né? Sem julgar quem fez, quem não fez isso, mas para ter essa iniciativa tem que ter uma natureza desse teor, né? Uma natureza má, né? E ela deriva da falta de desenvolvimento do senso moral. Lembra que a gente vira e mexe está lembrando. É o ser moral que a gente tem que desenvolver, que nós somos. Então, ainda está muito aquém desse senso moral que a gente está buscando desenvolver, né? Então, são espíritos de ordem inferior que é permitido a eles reencarnarem aqui para aprender com aqueles que já estão adiantados, para também se adiantar, mas não conseguem ir até o fim nisso. Então, eles têm essa natureza e acabam sossobrando a esse, com relação ao que eles vieram fazer aqui, né? Ou nós também, né? Porque nós também podemos falhar na nossa missão, naquilo que a gente veio fazer, ainda que seja assim, num nível bastante, digamos, humilde, né? Do ponto de vista assim de abrangência. Então, todos nós estamos sujeitos a isso, né? Então, esses espíritos tiveram essa oportunidade e dificilmente terão nova oportunidade aqui, já que nós estamos já conhecedores de que as últimas chances estão sendo dadas. E seguramente pessoas que cometem esse tipo de coisa já foram dada a chance para eles, né? E aí, aqueles que persistirem aqui realmente devem desaparecer, para que possam auxiliar outros mundos, para que eles estejam compatíveis com a evolução. Ou seja, vai melhorar aquela raça, ainda que seja somente do ponto de vista intelectual, mas vai ajudar criando as leis, organizando as sociedades ao longo do tempo. Então, esses espíritos
que hoje já não cabem mais aqui, porque estão de alguma maneira servindo de obstáculo, ou agindo como obstáculos no crescimento nosso, evolutivo aqui, moralmente falando, eles já não podem ficar mais nesse mundo, né? E quanto ao duelo? O duelo era uma prática muito comum, onde as pessoas assim, tiravam as diferenças na base de uma arma, né? Uma arma fosse espada, fosse uma arma de fogo, faca, o que fosse. E aí a gente teria as duas coisas acontecendo: um suicida e um assassino. Isso quando os dois não viravam suicidas, né? Ou seja, os dois não morriam, né? Em decorrência disso. Então, é esse absurdo, essa crueldade que tem o duelo, né? Então, esse tipo de destruição, ele não é uma destruição legítima, é uma destruição abusiva, disputando a honra, o orgulho, a vaidade na ponta de uma espada, né? Então, honra de verdade, a gente pode, assim, essa verdadeira honra está no fato de confessar-se culpado, se for o caso, ou em perdoar, se for o caso. Então, essa sim, essa hombridade que estaria presente nisso. Isso sim é mostrar honra, e não na base da... Porque ela, exceto quando uma pessoa, quando os dois são bastante hábeis nesse tipo de confronto, quando há uma disparidade, não tem como ser diferente. Um fatalmente é um assassínio, e o outro, sabendo que o outro que o oponente é melhor do que ele, vai morrer, é um suicídio. E isso ficaria, talvez, na sociedade, a impressão de que, está vendo, ele foi defender a honra lá, tal, mas não defende honra nenhuma, né? Outra coisa também, outro tipo de destruição imposta pelos homens, ou praticada pelos homens, é a pena de morte. De novo, nós reencarnamos para aprender, e nós temos por obrigação ir até o fim, lutar para que a nossa esse caminho que nós estamos trilhando através da reencarnação vá até o fim, porque é um processo de aprendizado. E não podemos ceifar em algum momento uma vida e interromper esse caminho de aprendizado, né? Então, ele, quando desaparecer, vai mostrar que a humanidade progrediu, assim como o duelo já não existe mais, né? Quer dizer, não existe mais assim, pelo menos não é legalmente permitido, né? Então, é muito importante que o criminoso tenha o arrependimento, dar a ele essa oportunidade e não tirar dele essa oportunidade através da vida, né? E, finalmente, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral do homem. Então, hoje, quando nós nos horrorizamos com uma destruição abusiva, então nós vamos estar dando mostras de que nós já estamos crescendo moralmente. Nós já estamos, assim, na condição de não aceitar esse tipo de coisa. Então, a destruição, ela tem esse lado, sempre pensando o lado necessário e o lado desnecessário. Então, necessário, a gente entende bem que é coisa da natureza, que é coisa que nós estamos passando por uma necessidade, né? E tem esse lado, essa destruição, não sei se dá para dizer destruição destrutiva, né? Mas na verdade é abusiva, que vai afetar a nossa moral de forma negativa. E era esse o nosso recado da noite de hoje com relação a esse tema, né? E agora nós podemos aproveitar esse momento
e fazer algum questionamento, comentário, enfim. É isso. Que tem uma colocação aqui da Carol para todo mundo aí sobre as oportunidades que nós temos. E somos nós que devemos aproveitar ou não. Cabe a nós. Bendito livre-arbítrio. Com certeza, com certeza. E esse capítulo ele é muito interessante porque ele, pelo menos assim, para mim, deixa isso muito claro, né? Que o conhecimento está aí, a oportunidade está aí, e a gente tem que ver essa questão da destruição com esse olhar mais amadurecido, né? Principalmente que a doutrina traz para nós essa situação que a gente está vivendo aqui no Brasil, principalmente, né? Se a gente não tem esse conhecimento, essa fé, essa certeza absoluta de que Deus, sendo misericordioso, jamais colocaria isso como um castigo, uma punição, né? E eu estava até brincando com a minha mãe, a gente estava conversando aqui mais cedo, e aí eu falei para ela, falei, mãe, a gente tem a bênção do esquecimento, né? Porque a gente assinou o contratinho lá que a gente estava pronto para encarar essa situação do Covid e realmente a gente precisa fazer o nosso melhor, né? O que a gente pode fazer, né? Dentro das nossas condições, entender que isso realmente é um chamado mesmo. A minha mãe recebeu um áudio de uma amiga dela esses dias. Ela falou uma coisa bem interessante. Ela disse que provavelmente, né, a gente ainda vamos passar ainda por um bom tempo com relação ao Covid ou sofrendo essas consequências, mas que provavelmente todo mundo vai ser afetado. Aquelas pessoas que no começo não estavam levando tanto a sério, né? As que ainda não estão respeitando, as que não estão se compadecendo com a situação de tanta gente passando fome, comércio fechado, né? Com toda essa circunstância, de uma forma ou de outra, essa dor vai chegar nela também. Seja através de uma perda de um ente querido, ou indiretamente de um trabalho, ou seja, é uma forma que até aqueles que não estavam levando isso a sério, que não estão entendendo que, olha, precisamos parar e rever as nossas condutas, posturas, o que a gente está fazendo, vai chegar uma hora que vai dar um chacoalhão ali, de alguma forma. E a gente só espera que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, né, para aprender e pegar a oportunidade. Porque a gente sabe que é difícil, que a gente vai aprender pela dor mesmo. Né? A maioria de nós vai aprender pela dor, e é muito ruim. Mas aí a gente entende a questão da reencarnação, né, da misericórdia divina, toda essa doutrina consoladora, os estudos, acaba que fortalece a gente, porque e quem não tem isso, né, como que fica? Hoje em dia, o maior tesouro que a gente pode ter, eu estava ouvindo uma palestra essa semana, é controlar as nossas emoções, para controlar os nossos pensamentos, né? A gente tentar manter a inteligência emocional aí para lidar com isso, porque aqui no Brasil, realmente, assim, tudo quanto é lugar que eu falo, com todo mundo que eu falo, tá todo mundo meio que já entrando num parafuso de novo. Você sabe, Carol, dois comentários, vai, a respeito do que os espíritos, do que a gente leu aí, né, dessas questões que falavam dos flagelos e como se encaixa dentro da nossa realidade, né? Primeiro que ele fala, os espíritos falam de um jeito que pode até parecer assim cru, né? Muito forte, né? Mas eu prefiro pensar assim cristalino, né? Aquilo que eles estão apresentando como a vida espiritual sendo a definitiva e não esta oportunidade.
E o sofrimento, por maior que ele seja, é por um período curto em relação à eternidade. E aí a gente fala assim, poxa, mas uma vida inteira, ou um mês, ou 10 anos, não sei, de sofrimento é muito, né? Mas eles colocam de forma muito clara que, comparado com a eternidade, é um relâmpago, é um nada, né? Isso é uma coisa. A outra, que fica muito claro, a Covid só deu nome aos bois, mas isso já era morte anunciada, já foi previsto, já foi colocado isso há 160 anos atrás, no livro dos, um pouco mais, né? 163, acho que 4 agora, né? É, 3. Então, esses flagelos, essas coisas que vão acontecendo. Então, naquele momento, aqui, há tantos anos atrás, já se falava disso. Só está emoldurado num quadro e tem uma pintura ali, Covid, né? Então, se nós não se a gente não tiver assim, ligados a esse tipo de coisa que pode acontecer dependendo do nosso comportamento, nós vamos ter mais e mais oportunidades de passar por isso. Isso pode ser recorrente, né? Então, essas duas coisas para mim ficaram muito claras. A saudade da perda de alguém, a falta da perda de alguém, sabe? E materialmente falando daquele que era o provedor, né, da família de alguém. Então, isso dói, mas nós temos que ter essa consciência de que ele não morreu, ele deixou de compartilhar com a gente a experiência que nós estamos tendo, mas que sirva de exemplo para quem quer que seja, incluindo nós, que nós temos que nos fortalecer para isso, ou seja, nos unir, né, nos ajudar, para que a gente possa triunfar, para que a gente possa seguir adiante e melhorados ainda por cima. Então, realmente, os espíritos são muito claros e são transparentes no que eles estão falando, no que eles nos deixaram, as instruções e tudo. E ainda não bastasse isso, vem agora, recentemente, um livro, né? Não é propaganda de livro, não, é que o conteúdo é interessante, de ver que, mais uma vez, estão dando aí, sabe, avisando, para que a gente possa seguir no E o caminho. lado, o que eu vejo assim desse lado muito, de novo, né? Teve uma onda disso ano passado, eu acho que quando começou essa questão da pandemia, e agora aqui no Brasil, falo daqui, né? Que eu tô aqui, da realidade que eu vivo, nos grupos, né? As pessoas aqui pedindo ajuda, agora aqui o Fraternidade, né? A gente vai começar a fazer as marmitas para levar para 5 bairros, né, onde as pessoas precisam de alimento, que as crianças estão passando fome. Então, assim, esses pedidos de auxílio, de socorro, e aí a gente acaba mobilizando outras pessoas também para ajudar. A própria circunstância, né? Fala assim, não, eu não posso sair para ir lá doar o alimento, né, fazer a distribuição por conta da minha mãe, mas aí minha mãe, não, minha filha, vamos cozinhar então vamos. Aí, assim, é uma oportunidade que a própria espiritualidade também nos dá para começar a fazer a caridade, auxiliar e se movimentar, porque todo mundo pode fazer alguma coisa, né? Então, o que aconteceu aqui, né, que eu contei para vocês na sexta-feira. Então, assim, todo dia, essa quantidade de moradores de rua aqui ao redor de casa. Então, assim, hoje mesmo eu já mobilizei um monte de gente que eu conheço aqui de Uberlândia, que são as minhas amigas, porque elas conhecem pessoas aqui, eu só conheço elas, meu grupo ainda está muito restrito. E elas já postando e já também pedindo ajuda. Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem, né? Fora da caridade, uma salvação. Então, se eu ainda tenho condição de fazer alguma coisa, né? Eu também não posso me acomodar com medo, com a insegurança. Eu tenho, claro, seguir as regras, eu tenho que fazer tudo que eu posso dentro, né, do que eu consigo abarcar, mas é uma oportunidade da gente se mover, né, e conseguir ajudar, porque
tem muito mais pessoas necessitando e também tem muita gente que está disposto a trabalhar. E lá no grupo, por exemplo, que a gente tem 200 e tantas pessoas, os voluntários, todo mundo se mobilizando para ajudar e tal, para confeccionar essas marmitas. E outros grupos que a gente vê por aí, né? Então, que estão fazendo as coisas. É muito bonito isso. Esse é um lado que me faz pensar o meu otimismo crônico, né, Góis? Que tá muito... que tem muito bem ainda, sabe? O bem ainda está sobressaindo, apesar de tudo. Mas você sabe que não tem só esse lado material. Eu tive recentemente aqui, uma semana atrás, a Verinha se lembra bem do caso, eu acho que também a Sueli, um amigo nosso que não pode trabalhar, muito chateado, entrando em depressão, porque ele não consegue ajudar materialmente falando, não pode trabalhar, não pode trazer nada para casa. E a gente estava conversando e ele foi lembrado, né? Sei lá, acho que deu uma inspiração para lembrar ele, né? Que não se ajuda só desse jeito. E aqueles que estão em volta dele vão ficar tristes como ele? Por que ele não muda essa atmosfera em torno dele com alegria, com prece, com ajuda, assim, para elevar a moral? Então não precisa ser exatamente materialmente falando. Tem gente que não tem condição de ajudar mesmo, mas tem condição de, sabe, elevar a moral de alguém, trazer alegria, sabe, fazer uma prece. Nós precisamos disso. Todos nós precisamos da prece. Não precisamos mudar, ao invés da tristeza, da dor, e toda essa depressão que a condição hoje, né, da pandemia está nos oferecendo, né? Não precisamos entrar nesse derrotismo, podemos lutar contra isso. Não é fácil, mas é a condição que nós podemos ajudar sem que dê uma moeda, né? Então, tem muitas e muitas maneiras. Bom, Carol, eu acho que agora deu tempo, né? Não sei se alguém tem alguma observação. Só se alguém quiser comentar mais alguma coisa para a gente passar para o passe. Você pega? Vamos pegar as aguinhas aí para a gente fluidificar. Uma orientação que a gente teve aqui também, que, né, acho que se vocês não estão fazendo, pode deixar mais que uma garrafinha, né, para fluidificar, para ir tomando, deixar essa garrafa só para você ir tomando aos poucos, né, durante a semana. Eu faço isso, eu sempre fiz isso. Então tá. Deixa um copinho, a gente deixa um copinho para beber agora e a garrafinha a gente toma um golinho todo dia. Tá. Não, eu também. Carol, eu tenho 4 garrafas aqui comigo. Aqui é para dar para todas 2 semanas a água. Tá ótimo. Outra coisa que não é porque no grupo mais cedo hoje, eles estavam falando sobre isso, aí eu falei, vou lembrar o pessoal. E eles pedem também que, se você tiver, por exemplo, galão de água em casa, sabe? Você pode mentalizar também, pedir para os espíritos fluidificarem esse galão de água da sua casa. Eu achei interessante. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Para colocar aqui para vocês. Então, tá bom. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente.
Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Uma boa noite a todos. Beijos, boa noite a todos. Obrigada, Cris. Beijos, beijos. Beijo, obrigada. Durmam cuidadinho. Tchau, tchau. Parou, tchau, tchau.